Já abri interface. Computadores, inteligência artificial, tecnologias modernas, né? Ou será que não? E se eu te falar que muito da nossa tecnologia atual é, na verdade, redescobertas de tecnologias do passado? Vem comigo que eu vou te mostrar armas de guerras e tecnologias militares que poderiam muito bem terem saído de um filme de ficção científica, mas que, na verdade, foram criadas há milhares de anos atrás. Mas antes já sabe, né? Deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Feito? Então, Jarvis, vamos nessa! A sabedoria da antiguidade ainda se reflete em nossa atualidade e nos guia ao futuro. Então imagine como seria o mundo hoje se as civilizações gregas e romanas não tivessem caído, ou se a biblioteca de Alexandria não tivesse queimado e todo o seu conhecimento perdido. O mundo antigo era tão ou mais avançado que o nosso, sendo que ainda utilizamos algumas de suas tecnologias e descobertas, e algumas delas foram e são utilizadas para um fim tão antigo quanto a própria humanidade: a guerra. As três armas que falaremos aqui foram criadas por um dos maiores gênios da humanidade. Um engenheiro militar tão fantástico que rivalizaria com um dos maiores gênios da cultura pop, o próprio Tony Stark. Mas esse gênio, esse grande engenheiro militar, era real e seu nome era Arquimedes. Arquimedes vivia na ilha de Siracusa, na atual Sicília. E ele foi um matemático, filósofo, físico, engenheiro militar, cientista, e a lista continua. Embora poucos detalhes da sua vida pessoal sejam conhecidos, são suficientes para Arquimedes ser considerado um dos principais cientistas da antiguidade. Contudo, foi durante o cerco a Siracusa, durante a Segunda Guerra Púnica, que as maiores invenções de Arquimedes foram utilizadas para defender a cidade do ataque romano, quando a poderosa marinha romana, comandada pelo general Marcellus, cercou a cidade. Seus habitantes recorreram a Arquimedes. Porém, naquela época, Arquimedes já era muito conhecido como um dos maiores gênios militares da época. E quando os romanos souberam que as invenções de Arquimedes seriam utilizadas, entraram em desespero. A primeira de suas grandes invenções era conhecida simplesmente como a garra de Arquimedes. Uma invenção muito simples, mas extremamente engenhosa. Como disse Leonardo da Vinci, outro grande gênio da humanidade que se inspirou em muitos dos trabalhos de Arquimedes para os seus próprios, a simplicidade é o último grau da sofisticação. A garra de Arquimedes utilizava o princípio da alavanca, onde um grupo pequeno de homens poderiam mover toneladas. Sendo assim, ela utilizava articulações e polias para movimentar um grande gancho de metal. Um grupo de soldados poderia lançá-la da mesma forma que se lança uma vara de pescar. Mas esta garra pescava navios inteiros, retirando o navio romano fisicamente da água, causando efeitos devastadores, tanto físicos quanto psicológicos, no exército romano. Uma outra arma, projetada por Arquimedes e utilizada para defender a cidade de Siracusa dos romanos, parece ter saído de um filme de ficção científica. Mas os relatos dos romanos e dos habitantes de Siracusa mostram que essa arma era real: o raio da morte de Arquimedes. O raio da morte de Arquimedes foi uma das primeiras armas direcionais do mundo, utilizando a luz solar como laser, uma verdadeira arma de destruição em massa. Arquimedes utilizou a tecnologia de reflexão e óptica avançada para criar seu raio da morte, utilizando os escudos de bronze dos soldados, que eram altamente polidos para refletir a luz solar e redirecioná-la, focando em um ponto específico, como um navio, por exemplo, e o queimando quase da mesma forma que utilizamos uma lupa para acender um fogo. Porém, há um detalhe importante aí: o formato dos escudos fazia toda a diferença. Além de ser um escudo de bronze altamente polido e refletivo,
eles também eram côncavos, o que ajudava a concentrar e focar a luz solar em um ponto específico, causando um efeito ainda mais letal e devastador. Essa teoria foi testada na instalação de testes termos solar no laboratório de Sandia, no Novo México, nos Estados Unidos, pois o raio da morte de Arquimedes segue a mesma premissa dos atuais heliostatos, espelhos que seguem o Sol para concentrar a energia solar e transformá-la em eletricidade. Porém, muito antes da invenção da pólvora, Arquimedes já havia inventado um canhão para defender a cidade de Siracusa do cerco romano. O canhão de Arquimedes funcionava com um grande tubo de cobre, vedado e aquecido em uma de suas extremidades, com uma pequena quantidade de água sendo introduzida na sua câmara de aquecimento. Assim, com o vapor do aquecimento da água, as moléculas dentro do tubo se expandem, criando pressão. Um projétil muito parecido com as balas de canhão do século XVI era introduzido, juntamente com um cilindro de madeira para segurá-la enquanto a pressão ia aumentando. E uma outra peça de madeira ia na boca do canhão, segurando tudo em seu lugar. E assim que há pressão suficiente, a madeira na boca do canhão se parte, o cilindro sai e o projétil é disparado a quase 800 metros de distância. Isso é tecnologia a vapor sendo utilizada há mais de 2000 anos antes da Revolução Industrial. E além dos relatos romanos e dos habitantes de Siracusa, conhecemos essa arma através de um projeto desenhado por ninguém menos que Leonardo da Vinci em seus cadernos, utilizando as instruções de Arquimedes. Contudo, testes de arqueologia experimental foram feitos utilizando os projetos de Leonardo da Vinci, e isso mostrou que esse canhão era de fato letal. Gostou de conhecer algumas dessas armas? Então imagine como seria o mundo hoje se isso tivesse continuado e se perpetuado. Nos vemos na próxima. Falou, fui!